A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que não tinham filhos, embora fossem casados por muitos anos. Por fim, porém, nasceu-lhes uma filhinha, e isso foi motivo de grande alegria para todo o reino. Quando chegou a hora do batismo da princesinha, um grande banquete foi preparado e 6 fadas poderosas foram convidadas para serem suas madrinhas. Infelizmente a rainha esqueceu de convidar a 7ª fada, que era a mais poderosa de todas, e também muito malvada. No dia do batizado, as 6 fadas boas chegaram cedo, em carros puxados por borboletas e pássaros maravilhosos. Elas foram recebidas pelo rei e pela rainha e, depois de alguma conversa, foram conduzidas ao salão onde o banquete seria realizado. Tudo ali era muito magnífico. Havia frutas deliciosas e tortas, carne, bolos e tudo que se pudesse imaginar. Os pratos eram todos de ouro, e para cada fada havia uma taça feita de uma única pedra preciosa. Uma era de diamante, uma de safira, uma de rubi, uma de esmeralda, uma de ametista e uma de topázio. As fadas ficaram encantadas com a beleza de tudo. Mesmo em seus próprios palácios de fadas, elas não tinham taças como as que o rei havia feito para elas. Todos estavam prestes a tomar seus lugares à mesa quando um grande barulho foi ouvido lá fora, no terraço. A rainha olhou pela janela e quase desmaiou com o que viu. A fada má tinha chegado, sem ter sido convidada. Sua carruagem era de ferro preto e era puxada por 4 dragões com olhos flamejantes e escamas de latão. A fada saltou da carruagem com pressa e veio batendo no corredor com seu cajado na mão. Como assim? Como assim? Ela gritou para a rainha. Aqui todas as minhas irmãs foram convidadas a trazer seus presentes para a princesa, e só eu fui esquecida. A rainha não sabia o que responder. Ela estava assustada. No entanto, ela tentou esconder o seu medo e deu as boas-vindas à 7ª fada assim como às outras. Um lugar foi colocado para ela à direita do rei, e ele e a rainha tentaram fingir que esperavam que ela viesse. Mas para ela não havia o cálice precioso, e quando ela viu os que haviam sido dados às outras 6 fadas, seu rosto ficou verde de inveja e seus olhos brilharam em chamas. Ela comeu e bebeu, mas não disse uma palavra. Depois do banquete, a princesinha foi trazida para a sala, e ela sorriu tão docemente que apenas um coração perverso poderia ter planejado o mal contra ela. A primeira fada pegou a criança nos braços e disse: "Meu presente para a princesa será o de contentamento, pois contentamento é melhor que ouro." No entanto, "O ouro é bom", disse a segunda fada, "e eu lhe darei o presente da riqueza." "A saúde será dela", disse a terceira, "pois a riqueza é de pouca utilidade sem ela." "E eu", disse a quarta, "a presentearei com beleza para conquistar todos os corações." "E sagacidade para encantar todos os ouvidos", disse a quinta. "Esse é o meu presente para ela." A sexta fada hesitou, e nesse momento a malvada deu um passo à frente. Enquanto os outros falavam, ela estava inchando de rancor como um sapo. "E eu digo", exclamou ela, "que aos 17 anos ela furará o dedo com um fuso e cairá morta." Quando a rainha ouviu isso, ela gritou alto, e o rei ficou pálido como a morte. Mas a sexta fada deu um passo à frente. "Espere um pouco", disse ela. "Ainda não falei. Não posso desfazer o que nossa irmã fez, mas digo que a princesa não morrerá realmente. Ela cairá em um sono profundo que durará 100 anos, e todos no castelo dormirão com ela. Ao final desse tempo, ela será despertada por um beijo de amor verdadeiro." Quando a fada malvada ouviu isso, ficou cheia de raiva, mas ela já havia falado, não podia fazer mais nada. Ela correu para fora do castelo, pulou em sua carruagem, e os dragões a levaram embora. Para onde ela foi ninguém sabia nem se importava. As outras fadas também foram embora e ficaram tristes com o que iria acontecer com a princesa. Mas imediatamente o rei deu ordens para que todas as rocas e fusos da terra fossem destruídos e, quando isso foi feito, ele se sentiu muito feliz novamente. Pois se todos os fusos tivessem desaparecido, a princesa não poderia furar o dedo com um, e se ela não espetasse o dedo,
não cairia no sono encantado. Assim, o rei e a rainha estavam em paz, e tudo correu bem no castelo por 17 anos. Tudo o que as fadas haviam prometido à princesa se tornou realidade. Ela era tão bonita que era uma maravilha de se ver, e tão espirituosa e gentil que todos a amavam. Além disso, ela tinha saúde, riqueza e contentamento, e estava sempre sorrindo e alegre. Um dia, o rei e a rainha foram viajar, e a princesa pensou em subir até uma torre alta onde nunca estivera antes, e esperar ali até que eles voltassem. Ela encontrou as escadas que levavam à torre, e então ela subiu, subiu e subiu, até ficar bem acima dos telhados do castelo. Por fim, ela chegou ao topo da torre, onde havia uma porta de ferro com uma chave enferrujada. A princesa girou a chave e a porta se abriu. Atrás, ela viu uma sala e uma velha, muito velha e enrugada, sentada ali em uma roca girando. A princesa nunca tinha visto uma roca antes. Parecia uma coisa curiosa para ela. Ela entrou e ficou perto da velha para vê-la melhor. O que é isso que você está fazendo? Ela perguntou. Estou fiando, respondeu a velha. E o que é aquela coisinha que voa tão rápido? Isso é um fuso. É uma coisinha curiosa, disse a princesa, e estendeu a mão para tocá-la. Então a ponta do fuso picou seu dedo, e imediatamente a princesa suspirou, seus olhos se fecharam, e ela afundou no sofá em um sono profundo. Imediatamente um silêncio caiu também sobre todos no castelo. O rei e a rainha tinham acabado de voltar de sua viagem, eles haviam descido de sua carruagem e entrado no castelo, e nesse momento o sono caiu sobre eles. Os cortesãos que os seguiram também adormeceram. Os cães e cavalos dormiam no pátio e os pombos nos beirais. O menino que virava o espeto na cozinha dormia e a cozinheira não o repreendia, pois ela também dormia. A carne não queimou, pois o fogo estava adormecido. Até as moscas no castelo e as abelhas entre as flores ficaram imóveis. Todos dormiram. Então, por todo o castelo, surgiu uma floresta encantada que o fechou como uma parede. A floresta ficou tão escura e alta que por fim nem mesmo a torre mais alta do castelo podia ser vista. Mas, embora a princesa dormisse, ela não foi esquecida. Muitos valentes príncipes e heróis vieram e tentaram abrir caminho pela floresta para resgatá-la, mas os galhos e galhos eram duros como ferro e, além disso, tão rápido quanto eram cortados, eles cresciam novamente, também estavam tão entrelaçados que ninguém podia rastejar entre eles. Então, com o passar dos anos, os bravos heróis que procuraram a princesa envelheceram e tiveram seus próprios filhos. Estes também se tornaram homens e se casaram, e por fim a princesa foi esquecida por todos, ou foi lembrada apenas como uma velha história. Por fim, 100 anos se passaram, e então um jovem e belo príncipe passou por ali. Ele estivera caçando e cavalgara tão rápido e ansiosamente que deixara seus caçadores para trás. Agora ele estava com calor e cansado, e vendo uma cabana parou e pediu um copo de água. O homem que morava na cabana era muito velho. Ele trouxe a água que o príncipe pediu e, depois que o príncipe bebeu, sentou-se um pouco e olhou em volta. O que é essa escuridão, como uma nuvem, que eu vejo além? Ele perguntou. Não posso lhe dizer com certeza, disse o velho, pois fica muito longe e nunca fui ver. Mas meu avô me disse uma vez que era uma floresta encantada. Ele disse que havia um castelo escondido no meio dele, e que nesse castelo havia uma princesa adormecida. Essa princesa, disse ele, era a princesa mais bonita do mundo, mas um feitiço havia sido lançado sobre ela, e ela dormiria 100 anos. Ao fim desse tempo, um príncipe viria acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. E quanto tempo ela dormiu agora? Perguntou o príncipe, e seu coração batia no peito como um pássaro. Isso eu não sei dizer, respondeu o velho, mas muito, muito tempo. Meu avô era um homem velho quando me contou, e não conseguia se lembrar dela. O príncipe agradeceu ao velho pelo que lhe dissera, e então partiu em direção à floresta encantada, mas não conseguia ir rápido o suficiente, de tanta pressa. Quando estava longe da floresta, parecia uma nuvem escura,
mas à medida que se aproximava começou a ficar rosada. Todos os galhos e sarças começaram a brotar. Quando chegou perto deles, eles estavam em plena floração, e quando ele chegou à beira da floresta os galhos se dividiram, deixando um caminho aberto à sua frente. Por este caminho, o príncipe cavalgou e em pouco tempo chegou ao palácio. Ele entrou no pátio e olhou em volta, imaginando. Os cães dormiam ao sol e nunca acordaram quando ele chegou. Os cavalos ficaram como estátuas. Os guardas dormiam apoiados em seus braços. O príncipe desmontou e entrou no palácio. Ele passou por um quarto após o outro, mas ninguém acordou. Por fim, chegou à escada que levava à torre e subiu por ela, subindo cada vez mais, como a princesa havia feito antes dele. Ele chegou à sala da torre, e então parou e ficou maravilhado. Lá no sofá estava uma donzela mais bonita do que ele jamais sonhara. Ele mal podia acreditar que havia tanta beleza no mundo. Ele olhou, e então ele se abaixou e a beijou. Imediatamente, num momento, por todo o castelo soou o zumbido da vida desperta. O rei e a rainha, na sala do trono, se mexeram e esfregaram os olhos. Os guardas começaram a acordar. Os cavalos bateram os pés, os cães saltaram latindo. A carne na cozinha começou a queimar e a cozinheira deu um tapa nas orelhas do menino. Os cortesãos sorriram e despertaram. No alto da torre, a princesa abriu os olhos e, assim que viu o príncipe, ela se apaixonou. Ele pegou a mão dela e a levantou do sofá. Você aceita ser minha noiva querida? Disse ele. E a princesa respondeu que sim. E assim eles se casaram com grande alegria, e as 6 fadas vieram ao casamento e trouxeram presentes mais bonitos do que nunca. Quanto à 7ª fada, se ela não explodiu de raiva, pode estar viva ainda. Mas o príncipe e a princesa viveram felizes para sempre,